28ª rodada do Brasileirão Série B. E o Carro Futebol vem passar para vocês aqui os palpites como de costume. Se liga que aqui é diferente dos iguais e o placar é cravado. E para te lembrar, na última rodada, na 27ª rodada, eu acertei aí 7 times que eu falei que ia ganhar. Ganhou. Teve 3 que era para ter ganhado também, mas um perdeu e o outro empatou. Beleza? Mas pra gente começar, eu quero deixar um salve aqui para um seguidor aqui do canal, o Elivaldo Ramalho, da cidade de São José dos Quatro Marcos. Elivaldo, meu querido, que Deus te abençoe, que continue aqui com a gente aqui no Car Futebol, beleza? E agora sim, pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante e comenta aí como é que eu tô aqui nos palpites, beleza? Bora lá, agora sem mais enrolação, bora pros palpites que se inicia já nessa sexta-feira, a 28ª rodada do Brasileirão Série B. Bora lá. Primeiro confronto aqui, Náutico e Ituano. Mano, o Náutico, ele é o lanterna. O nosso amigo Náutico, ele é o lanterna. Ele tá na 20ª colocação. Nos últimos 5 jogos, tem uma sequência de 4 derrotas e uma vitória. O Ituano empatou o último jogo com o Operário. O Ituano, ele é o 8º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Ituano precisa ganhar e o Náutico também, né? O Ituano tá jogando fora de casa. Eu não sei o que é que vai acontecer nesse jogo, para falar a verdade. Eu vou de 2-1 para o Ituano nesse confronto aqui. Segunda opção nesse jogo aqui, empate. Eu acho muito difícil o Náutico ganhar do Ituano, mesmo jogando em casa. O Náutico vem numa sequência aí que tá muito difícil para ele, beleza? Bora lá. Grêmio e Vila Nova. Grêmio e Vila Nova. O Grêmio, meu amigo, o Grêmio, ele é o 4º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 derrotas, um empate e uma vitória. Nos últimos 2 jogos ele perdeu, o Grêmio, né? E o último jogo foi fora de casa, ele perdeu, né? De 2-0 para o Criciúma, se eu não me engano. Foi 2-0 para o Criciúma. E o Vila Nova está tentando sair da zona de rebaixamento. Ele está na 17ª colocação. Eu acho muito difícil ele ganhar do Grêmio em casa. Muito difícil mesmo, né? O Vila Nova, ele é o 17º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele não tem nenhuma derrota. O Vila Nova tá se alavancando aí, né? Ele tem aqui, ó, nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias. O último jogo ele ganhou. E para você ter uma ideia, ele ganhou, meu amigo, fora de casa contra a Chape, viu? Na casa da Chape ele ganhou de 2-1. Então, nesse confronto aqui, nesse confronto de gigante, o Grêmio, ele joga em casa, mano. Então, ele tem obrigação de ganhar. Eu vou de Grêmio, vou colocar um placar de 2-1. Enquanto não chega ninguém para dividir aqui, né, esse trabalho aqui de palpite, eu vou dar a segunda opção, galera. Sempre eu vou dar a segunda opção para vocês, beleza? Para ficar mais fácil aí, para você não ter só uma, né? Você tem uma segunda opção, é bom. Segunda opção aqui, empate, beleza? Eu acho muito difícil do Vila ganhar do Grêmio em casa. Bora lá, apesar dele ter perdido pro Criciúma, mas foi fora de casa, né? O Grêmio. Terceiro confronto, Novo Horizontino e CSA. O CSA tá dando adeus aí à zona de rebaixamento. O Novo Horizontino é o 13º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Os últimos 2 jogos do Novo Horizontino, ele perdeu. Os últimos 3 jogos, aliás, ele perdeu 2 e empatou 1, né? Já o CSA, meu amigo, ele é o 4º colocado, tá bem abaixo. Ele ganhando, ele vai a 33 pontos. Vai descer o Novo Horizontino. Se o CSA ganhar, vem muito bem depois da saída do último técnico. Aí entrou um técnico novo aí, tá, ó, matando a pau. Bora lá. O CSA nos últimos 5 jogos só teve uma derrotinha aí, né? Ele 3 vitórias e um empate. Os últimos 3 jogos ele teve 2 vitórias e um empate. Então, ele joga fora de casa. O Novo Horizontino tá
bem pior. Então vai ser um jogo muito disputado aqui. E eu vou, mesmo o Novo Horizontino jogando em casa, eu vou de CSA. Vou colocar um placar de 2-1 para o CSA. Segunda opção aí, empate. Beleza? Brusque e Vasco da Gama. O Brusque, meu amigo, o Brusque estava lá em cima e tá caindo. O bicho tá pegando pro lado do Brusque. Viu? Ele é o 16º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve 4 derrotas e 1 vitória. Já o Vascão ganhou o último jogo, né? O Vascão ele é o 3º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Quem joga em casa é o Brusque. Então, nesse confronto aqui, eu vou... O Brusque, meu amigo. O negócio tá ruim pro Brusque, mano. Eu vou de Vasco. Vou colocar 1-0 para o Vascão aí. Segunda opção, empate. Beleza? Mesmo o Brusque jogando em casa, pela sequência que ele tá vindo aí, né? O Brusque, os últimos jogos dele aqui em casa, só para você ter uma ideia, ó, ele jogando em casa. Deixa eu ver aqui, em casa, onde é que eu vejo aqui? Não dá pra ver. Mas eu posso ter uma noção bem aqui, peraí. O último jogo ele jogou fora, perdeu. O outro ele jogou em casa, perdeu. E o outro ele jogou fora, perdeu. Esse aqui ele jogou em casa e ganhou. Então nos últimos 5 jogos aí, 2 jogos em casa ele perdeu, né? 2 jogos em casa ele perdeu, vai jogar em casa de novo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou de 1-0 para o Vasco nesse confronto. Segunda opção, empate, beleza? Bora lá para os próximos confrontos. Guarani e Sampaio Correia. O Guarani, ele é o 19º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Sampaio Correia. A correia dentada no último jogo quebrou? Quebrou. Jogou fora de casa, a correia dentada quebrou. E vai jogar fora de casa. Aí não, né? Não. Jogou em casa, ele empatou com o Cruzeiro, né? Com o líder. O Sampaio Correia. E o Guarani perdeu pro Vasco. Deixa eu ver aqui a colocação do Sampaio Correia. Sampaio Correia é o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos, 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. Os últimos 2 jogos ele empatou. Um em casa e um fora. Bora lá. Agora ele joga fora de casa, o Sampaio Correia. Na sequência de 2 empates aí. Vai jogar contra o Lanterna também, né? Vai ser um jogo bem... É um jogo, na minha humilde opinião, um jogo bem balanceado esses dois aqui, que não vem muito bem. Apesar do Sampaio Correia estar na 12ª colocação. Mas não vem muito bem, né? Mas... Vamos lá. Nesse confronto aqui, mano, eu vou de vitória do Guarani por 1-0, segunda opção, empate. O Guarani joga em casa, tem a obrigação de ganhar, beleza? Bora lá. CRB e Sport Recife. CRB e Sport Recife. O CRB, o último jogo, perdeu. O Sport Recife ganhou. Vamos ver a colocação desses dois gigantes na tabela. O CRB ele é o 11º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Os últimos 2 jogos do CRB ele perdeu, um em casa e um fora, né? O último ele perdeu jogando fora de casa. Perdeu para o Londrina. O Sport, o último jogo do Sport ele ganhou. Ele é o 6º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Os últimos 2 jogos ele ganhou, um em casa e um fora, né? É um confronto de gigante. O bicho pode pegar nesse jogo aqui. Deixa eu ver aqui. 2. O CRB tem a obrigação de ganhar. Eu vou de 2-1 para o CRB nesse confronto aqui. Segunda opção, empate. Nada de vitória do Sport Recife. Mas pode até ser que ganhe, mas eu vou confiar no CRB, né, que precisa ganhar. Bora lá. Bahia e Tombense.
O Bahia, meu amigo, o Bahia tá muito bem. Mas mais ou menos, no último jogo o Bahia perdeu, né? No último jogo o Bahia perdeu para a Ponte Preta de 2-0, fora de casa. O Bahia é o segundo colocado na tabela nos últimos 5 jogos. Ele teve 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Tombense, que no último jogo não tombou, meu amigo. O Tombense ganhou. O Tombense. Ele é o sétimo colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Quem joga em casa é o Bahia. Tem a obrigação de ganhar. Então eu vou de Bahia. Um placarzinho de 2 para o Bahia aí, jogando em casa. Eu vou botar 2-0 para o Bahia. Tombense vem muito bem também, né? Esse jogo vai dar o que falar, mano, viu? Segunda opção aí, empate. Nada de vitória do Tombense, né? Bora lá. Chape e Ponte. Chapecoense e Ponte. A Chape vem decepcionando porque o último jogo que ela jogou em casa e vai jogar em casa de novo, se eu não me engano, viu? A Chapecoense vai jogar em casa. Quer ver? Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidez. Meu filho, vai jogar em casa de novo, Chape. Vê se dessa vez tu ganha, tá bom? A Chapecoense joga em casa de novo, né? Então, nesse confronto aqui, a Ponte Preta vem muito bem, né? A Ponte Preta aí jogou o último jogo em casa. A Chape, ela é a 15ª colocada na tabela nos últimos 5 jogos. 2 derrotas seguidas, uma vitória e 2 empates. A Ponte Preta, a Ponte Preta, ela é a 10ª colocada na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu vou de empate nesse confronto aqui. Vai dar empate. Eu vou de empate. Ninguém ganha aqui, mano. Vai ser empate. Ninguém ganha. Eu vou deixar 0-0. Pode ser que seja 1-1. Eu vou deixar 0-0. Mas ninguém ganha nesse confronto, não. Bora lá para os últimos 2 confrontos. Operário Londrina e Líder e Criciúma. Bora lá. Operário e Londrina. O Operário, ele é... Deixa eu ver aqui na tabela. O Operário... Ele é o 18º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele não tem uma vitória, Operário. Pode ser que tu ganhe agora, né, mano? Tem 3 empates e 2 derrotas o Operário. Já o Londrina, meu amigo. O Londrina... Londrina, ele é o 5º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele só tem uma derrota. O bicho vai pegar, viu, mano? E aí, ó. Uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. O Londrina nos últimos 5 jogos. Então isso quer dizer o quê? O último jogo ele jogou em casa, ganhou. O outro ele jogou fora, ganhou. O outro ele jogou em casa, empatou. E o outro que ele jogou fora, empatou. E o primeiro aqui desses 5, ele ganhou. Ele perdeu em casa, né? O Londrina. Então nesse confronto aqui, eu vou de Operário. E vou colocar um placar de 2-1 para o Operário. Segunda opção, empate. O líder Cruzeiro joga em casa. O líder Cruzeiro, quando ele joga em casa, é muito difícil de empatar ou perder. Nesse confronto aqui, o Criciúma, no último jogo, ganhou. Se eu não me engano, foi do Grêmio. De 2-0 foi do Grêmio, né? Mas aqui, meu amigo, é contra o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. Então, nesse confronto aqui, eu vou de 2-0 para o Cruzeiro. Eu acho muito difícil o Cruzeiro empatar em casa. Então eu vou de 2-0 aí. Esse placar de 2-0 para o Cruzeiro aí. E acredito que o Cruzeiro vai ganhar. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Se liga que daqui a pouco tem palpites do Brasileirão 2022 Série A. Beleza? Valeu, fica na paz. Tenha uma ótima quinta-feira e até o próximo vídeo. Tchau!